Olá, hoje eu vou responder a uma dúvida de muitas pessoas que já fez alguma intervenção cirúrgica na coluna, uma artrodese ou algo do tipo. Essas pessoas elas têm a crença de que a quiropraxia ela não é perigosa para essas condições e não é possível tratar pessoas que fizeram cirurgia na coluna ou pessoas com patologias mais graves, como espondilólise, espondilolistese, no qual há uma instabilidade num segmento da coluna vertebral, causando um excesso de movimento, e a quiropraxia com manobras manuais seria contraindicada para essas condições. Certamente a quiropraxia ela tem indicações e contraindicações, só que ela conta com um arsenal rico de ferramentas e recursos terapêuticos. Abordagens instrumentais, eletromecânicas, abordagens de baixa força, abordagens posicionais, na qual é possível fazer ajuste, muitas vezes não no local onde foi feita a cirurgia, ou onde tem uma disfunção grave, mas em regiões próximas que vão causar um efeito benéfico na região onde não pode ser utilizada determinado tipo de técnica. Por exemplo, aqui a gente tem uma cunha de SOT, técnica sacro-occipital, que é utilizada com o paciente deitado em decúbito ventral ou dorsal sobre ela, para tratar principalmente disfunções na articulação sacroiliaca. Claro que existem categorias para diagnosticar qual posicionamento colocar, mas o peso do corpo do paciente sobre a cunha já causa a correção da disfunção naquela região. Então veja só, o peso do corpo sem manobra articular nenhuma já causa a liberação. A gente também tem instrumentos como o Impulse, tecnologia americana, com 3 níveis de força, um instrumento aprovado pelo FDA, na qual eu gosto de utilizar muito ele para as articulações pélvicas e da região lombar. Ele tem uma boa força de ajuste e ele faz um ajuste sequencial, ou seja, é mais de um estímulo por segundo na região para causar a liberação. A gente também tem o J-Catch, que é um instrumento de baixa força, com 4 níveis de potência, que a gente gradua aqui nessa rosquinha, que é possível utilizar ela desde paciente pediátrico até pacientes com osteoporose avançada, osteopenia, pessoas que já fizeram cirurgia na coluna, a gente atende eles igualmente, só não ajusta o segmento acometido, mas trabalha as zonas acima e abaixo da região, e essa pessoa tem uma melhora muito boa. A pior coisa que a pessoa pode fazer é não fazer nada por medo de fazer quiropraxia e achar que ela é perigosa. Um outro exemplo, aqui a gente tem um instrumento para trabalhar com a técnica que se chama de Torque Release, é o Integrator. Também é um instrumento que ele é reconhecido pelo FDA, e ele possui uma coisa muito interessante que nenhum outro instrumento faz, o ajuste com recoil e torque, justamente para fazer exatamente aquilo que a mão faria, só que com regulagem de força, e o principal, ele produz uma onda mecânica em 64 Hz, que é a mesma frequência de impulso de velocidade do sistema nervoso central. A área de contato dele tem exatamente o tamanho do osso pisiforme, ou seja, é um instrumento mais precioso já produzido na quiropraxia. E também pode ser utilizado em pediatria e até pacientes idosos. E por último, tem um outro instrumento aqui com 6 graduações de força e a potência dele é quase similar ao eletromecânico. Então assim, não há perigo algum. A gente pode trabalhar de forma indireta na região, não tem possibilidade de um instrumento de baixa força causar um dano na estrutura que sofreu uma cirurgia. Até porque esse paciente ele levanta, ele se movimenta, ele senta, ele caminha, ele gira o tronco. Isso são forças muito superiores ao que qualquer instrumento de ajuste pode causar. Então, se vocês caminham e se movimentam, não precisam ter medo de fazer quiropraxia, que a quiropraxia ela não vai te causar dano. Principalmente porque ninguém vai ser responsável de fazer uma manobra numa região com contraindicação.
Então, tudo que é feito dentro da quiropraxia são feitos testes, né, para saber, desde se a pessoa tem tolerância ao ajuste, se ela já está sentindo desconforto só em ser colocada em posição, certamente ela não vai sofrer um ajuste manual, vai ser feito ajuste instrumental e vai alcançar o mesmo resultado. Tá? Não precisa ter medo de quiro, basta a gente escolher a abordagem que mais se enquadra nas características do paciente.